Bom, agora vamos falar sobre as distribuições contínuas. A primeira que a gente tem é equivalente à distribuição uniforme discreta, mas é a versão contínua dessa distribuição, que é quando eu tenho a probabilidade de todos os valores de uma determinada distribuição serem iguais dentro de um intervalo de valores. Só que no lugar eu tenho valores que são contínuos. Então não vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter valores sempre valores que podem atingir qualquer valor. Então, por exemplo, eu poderia falar que o que segue o peso de um animal segue, vamos supor, uma distribuição uniforme. Ou seja, a probabilidade dele pesar 6 quilos ou dele pesar 70 quilos é a mesma. Né? Aí, nesse caso, o que a gente faria aqui eu posso utilizar o random de maneira mais direta, utilizando aqui o random.uniform. E aí, no caso do random uniform, o que eu vou passar é o valor de low, que é 10, e o valor de high, que é 100, por exemplo. E esses seriam os valores de A e B. E aqui eu posso rodar, e você vai ver que a grande diferença, né, que aqui a gente tinha as descontinuidades, aqui tudo é contínuo, porque ele sai literalmente qualquer valor, pode ser um valor com várias casas decimais que aparece aqui no meio. E aqui, de novo, a gente tem todas as definições de como isso é calculado. Tá? Aqui lembra que a PDF, apesar de eu ter um valor associado ao valor x, né, e esse valor ser um valor qualquer, a probabilidade de x igual a x é sempre zero, tá? Não confunda, porque no final o que eu tenho que fazer em cima desse cara é medir a área embaixo da curva. Então só um cuidado, né, porque aqui é justamente a probabilidade de x ser igual a x. Aqui não é exatamente isso. A gente fala que esse é um ponto da densidade, né? Bom, a segunda probabilidade é a que a gente mais viu de longe, né? Que é a curva normal, que é, por exemplo, para medir a idade de uma população, ou como a gente viu, parece que a nota do IDEB segue muito próximo da curva normal, que tem essa notação de que x segue a distribuição normal com valores de média e variância, né? E esses são justamente os parâmetros da minha distribuição normal, é a média e a variância dessa distribuição, ou o desvio padrão, né? Se você preferir, seria a raiz da variância, tá? Aí vocês vão ver que a fórmula da distribuição normal ela é razoavelmente complexa, mas as propriedades da distribuição é muito simples. Expectativa é a média, a mediana é a média, a moda é a média, a variância é o sigma quadrado. A simetria é zero e a curtose é zero, justamente porque eu meço a simetria e curtose com relação à distribuição normal. E a maneira de eu apresentar a minha distribuição normal aqui é muito simples, né? Eu venho aqui, coloco normal, e aqui eu coloco qual que é o valor de média. Nesse caso, vamos supor que o valor de média seja 30 anos, e o valor do desvio padrão, vamos supor que seja 1, e aí aqui eu tenho a minha distribuição normal. E esse valor de desvio padrão, na verdade, se você for ver aqui em cima, ele é importante porque, por a distribuição normal ser muito bem definida, eu consigo saber esses valores percentuais com relação a desvios padrões. Então, se eu falo que o desvio padrão é 1, eu estou falando que a idade da minha população tem 70% de chance dela estar entre 29 e 31 anos. Tá? Então, geralmente a gente define a distribuição normal nos termos justamente do desvio padrão, a probabilidade de ele estar dentro daquele intervalo do desvio padrão. Né? E assim, a distribuição normal que a gente estuda, ela pode tomar qualquer valor de média e de desvio padrão. Mas o caso mais comum, mais popular ou mais simples de uma distribuição normal é conhecido como a distribuição normal padrão ou distribuição normal unitária. E ele é um caso particular da distribuição normal, onde o valor da média é zero e o valor do desvio padrão é 1. E aí, ao fazer isso, eu consigo simplificar a minha função de densidade e probabilidade para esse formato aqui, onde a variável z aleatória que eu estou medindo, ela vai ter média 0 e desvio padrão 1. E essa densidade vai ter o seu pico no valor 1 dividido por raiz de 2π. E por que essa definição, e aqui a gente tem outras definições do cálculo de densidade e probabilidade, de acordo com outros matemáticos, aqui no caso de Gauss, né, que é a definição mais popular, mas também tem Steph Strigler, aqui a definição. Por que essas
definições... por que essa curva é importante? Porque a gente vai ver elas aparecendo em muitos... Na verdade, a gente vê ela aparecendo em axiomas muito relevantes da estatística. E por que, ou axiomas, ou teoremas, vamos chamar, e por que eles são muito importantes, a gente vai reutilizar as propriedades da normal padrão dentro de cálculos, por exemplo, de teste de hipótese. Então a normal padrão seria esse valor 0 e 1 aqui, né? E aí, por que ela é importante? Justamente porque esse formato, do menos 4 até o 4, ele é super conhecido e tem várias fórmulas que vão derivar desse formato aqui. Bom, a próxima curva que a gente tem é a curva exponencial, que é como se fosse o equivalente do meu Poisson no formato contínuo, né? Aliás, a curva normal, ela lembra a curva binomial, né, no formato contínuo também, se você for ver. Então existe uma certa equivalência entre curvas discretas e curvas contínuas. Então, no caso, a curva exponencial, ela mede o tempo entre chegadas de ônibus. Então, enquanto a curva de Poisson media o número de chegadas por intervalo de tempo, a exponencial mede o tempo entre chegadas. E aí a gente vai ver que ele, inclusive, tem aquele mesmo parâmetro lambda, só que a definição de lambda agora vai ser diferente. A definição de lambda vai ser o número de... Na verdade, a definição é a mesma, eu acho, né? Que é o número médio de ônibus que chegam num dado intervalo de tempo. Mas o valor que eu estou medindo é diferente, né? Por quê? Se eu rodar a minha exponencial, aqui nesse caso, e eu posso colocar aqui exponential, não é assim, exponential, e aqui eu vou colocar o meu valor. No caso, o lambda que eu colocava no Poisson, ele era o valor 3. Eu tenho 3 ônibus a cada x horas. Aqui, o que eu vou colocar, na verdade, é o intervalo de tempo. Eu tenho 20 minutos para cada ônibus, no caso da exponencial, que tem esse formato. E aqui eu vou colocar meu Poisson para a gente comparar, né? Porque como que a gente compara essas duas curvas? Então, existe uma probabilidade x, vamos olhar aqui, por exemplo, de 2 ônibus, de um ônibus demorar 1 hora para chegar. Essa probabilidade, ela vai ter equivalência com eu esperar um ônibus aparecer, né, num determinado intervalo de tempo de 1 hora, que vai ser esse cara aqui. Então, por exemplo, se eu fizer esses números tender a infinito, vamos colocar aqui 1 milhão aqui e 1 milhão aqui, a gente deveria ver valores mais próximos em termos de valores total. Então aqui eu estou em cerca de 200 mil e aqui eu estou em cerca de 200 mil também, né, para o valor equivalente a 1, tá? Então, esses caras, eles medem valores muito parecidos. Aqui eu deveria ter colocado número médio de ônibus que chega no intervalo de tempo. Na verdade, intervalo de tempo médio entre a chegada de 2 ônibus, né, que é a definição correta, né? Então, o exponencial ele é quase como o inverso da Poisson. Aí eu tenho uma outra curva, que é a curva log normal. E a curva log normal, ela pode medir valores como, por exemplo, a renda da população tende a seguir essa distribuição, que é o seguinte: uma curva normal, ela é muito centralizada. A curva de renda não costuma ser centralizada na maioria dos países. Por quê? Porque eu tenho um pequeno número de pessoas ganhando muito dinheiro, um pequeno número de pessoas, mas mais representativo em geral, que ganha pouquíssimo dinheiro, e eu tenho uma massa que ganha um valor médio ali. Esse muito e muito pouco, como eles estão numa faixa muito ampla, né, de valores, eu tendo para que eles se aproximem mais de um valor que eu consigo plotar num gráfico de forma melhor, eu tendo a aplicar o log em cima desses valores. E aí, quando eu faço isso, eu chego na minha curva de log normal. E a curva de log normal, ela é basicamente você aplicar o log em cima de uma distribuição normal. Por quê? Porque se eu tirasse o log da renda da população
e plotasse a curva do log da renda da população, isso resultaria numa curva normal. Então a curva de log normal, ela vai ter a mesma definição que a curva normal, no sentido de que eu tenho um valor de média, aqui vamos falar valor de média 1, e o valor de desvio padrão, sei lá, de 1/3, só que aqui a grande diferença é que ele não vai ter essa centralidade. Como eu falei, ele tem valores muito altos, tenho poucas pessoas ganhando muito dinheiro, algum número que é mais representativo de pessoas ganhando pouquíssimo dinheiro e uma massa de pessoas que, sei lá, é a classe média que ganha nessa faixa de população. Nessa faixa de renda, desculpa. E por fim, o que a gente tem aqui de curva contínua é a curva beta. E a curva beta, eu gosto de falar que ela é a curva mais neutra, ou a curva genérica da normal, log normal e o caramba. Mas a verdade é que a curva beta ela foi definida para falar sobre a proporção de ocorrências. Ou seja, por exemplo, quão provável é que um candidato tenha mais de X% de votos. Então, por exemplo, quão provável é que, sei lá, o Ciro Gomes ganhe mais do que 10% dos votos válidos. A definição que eu vou aplicar em cima dessa curva não é trivial, porque eu vou utilizar dois parâmetros, alfa e beta aqui, e esses parâmetros alfa e beta, eles vão desviar a minha distribuição para o lado. São eles que vão um pouco medir como a minha curva vai ser desviada para a esquerda ou para a direita. E eu vou tentar mostrar isso com exemplos, porque é realmente muito mais difícil do que as outras distribuições que a gente fez. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a minha distribuição beta, e a minha distribuição beta, eu defino aqui alfa e beta, forem iguais, os dois são iguais, a minha distribuição beta vai se aproximar de uma uniforme, né? Ou seja, ele vai ser aplanado horizontal, a probabilidade de todos é igual. Agora, vamos supor que o meu valor de beta seja maior do que o meu valor de alfa. Aí, nesse caso, minha curva vai se desviar para a esquerda. Ou seja, a probabilidade, nesse caso comprovar que o candidato tenha X% dos votos. Nesse caso, eu estou falando, a probabilidade do Ciro ter ao menos, sei lá, 20% dos votos é bastante alta, né? Veja que aqui eu tenho uma concentração alta desses valores. Mas a probabilidade dele ter 80% dos votos ou 50% dos votos é muito menor. Isso é geralmente como você mediria esse caso da probabilidade do Ciro, sei lá. Aí eu tenho aqui o inverso, né? Se o meu alfa for alto e o meu beta for baixo, aí nesse caso eu tenho um desvio para a direita, né? Então minha curva passa, a probabilidade de eu ter uma proporção alta passa a ser razoavelmente maior. Então a probabilidade de eu ter uma proporção baixa é bem menor. Agora, eu mostrei com o valor 1 e 1, que ele se aproxima de um uniforme. Mas se eu tiver, por exemplo, os valores meio e meio, olha o que acontece. Eu tenho que a minha proporção, ela forma um U. Ou seja, ou eu vou ter valores muito altos, ou eu vou ter valores muito baixos. São pouquíssimos os eventos físicos que seguem essas características. E por fim, eu tenho se os meus dois valores alfa e beta forem iguais, mas eles forem maiores que 1. Aí nesse caso, eles vão se aproximar de uma distribuição normal, né? Então aqui você vê que a curva beta, ou a distribuição beta, ela é importante justamente por ela ser um coringa, digamos, em termos de como eu posso modelar as características da minha distribuição e também por ele ser normalizado, né? Eu estou sempre entre valores 0 e 1, porque a ideia é justamente que ele meça a proporção de ocorrências. Por isso ele sempre fica entre 0 e 1. E por isso a gente vai ver o beta aparecendo muito quando a gente estiver falando de inferência bayesiana.